Louvado seja Deus pela tua vida. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que eu fiquei meio preocupado, porque quando o pastor coloca um jovem de Siloé para te anteceder, e o jovem de Siloé lê Bíblia, vem para a EBD, se consagra, se separa, aí o jovem de Siloé fica meio perigoso. Maria começou a falar, depois eu falei, Deus, segura a menina, que ela já está entrando aí no meu esboço, segura a menina. Maria, que Deus te abençoe, tá? A toda a juventude de Siloé, que Deus abençoe vocês poderosamente. Sem perca de tempo, amém? Salmo 51. Salmo 51, amém? É o tema desse fevereiro com os jovens, amém? Cria em mim, ó Deus. É algo muito forte. Foi Deus que escolheu esse tema, amém? Eu não tenho dúvida disso. Todos acharam? Digo amém? Amém. Vamos ler no telão para ficar mais fácil? Amém? 51, a partir do versículo 1. Amém? Eu vou ler o primeiro, a igreja do segundo, e assim sucessivamente, tá? Até o 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Você pode repetir, por favor? Podeis assentar, glorificando a Deus nesta noite, amém? Aleluias. Irmãos, esse tema, como eu falei aqui, foi o próprio Deus que escolheu. No nosso grupo de liderança, colocamos alguns temas lá para esse fevereiro com os jovens. Eu coloquei um tema, outras lideranças colocaram outros. Mas o Espírito Santo escolheu esse tema. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O homem que estava pedindo a Deus um coração puro era o mesmo homem que Deus falou que ele era segundo o seu coração. Parece um paradoxo, parece algo meio que absurdo, mas como assim um homem que era segundo o coração de Deus? Agora, pastor Rubem, ele está pedindo a Deus um coração puro. E o que aconteceu com o homem segundo o coração de Deus? A Bíblia vai dizer que o homem segundo o coração de Deus, no tempo em que era para ele estar na guerra, no tempo em que era para ele estar ocupado, se envolvendo com as coisas do reino, no tempo em que era para ele estar fazendo a obra, ele decidiu ficar em casa. No tempo em que era para ele estar ocupando a mente, fazendo o que ele foi chamado para fazer, ele quis ficar em casa. E quando esse homem que tinha muitas obrigações, ele decide ficar em casa, o diabo ele prepara tudo. Porque tem um ditado aí fora que diz que a mente vazia é o quê? Isso saiu da Bíblia. Quando nós deixamos de se ocupar com as coisas de Deus,
Quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, a nossa mente fica muito vazia. E mente vazia tem espaço para o inimigo trabalhar. A mente vazia, o teu olho olha para onde não tem que olhar. Você escuta o que não tem que escutar, você vai onde não tem que ir. Porque você está desocupado. Você tem muito tempo disponível, sendo que tem trabalho a fazer. E o homem, segundo o coração de Deus, por ter ficado em casa, ele olha para onde não deveria olhar. Uma bela mulher se banhando na sua varanda. E ele faz uma pergunta: quem é? Quem é aquela mulher? E a resposta que ele tem é: não é para o seu bico. Não é para você. Não é sua. Traduzindo, mulher do teu servo Urias. Mulher casada, comprometida. Essa água não é da tua cisterna. Foi essa a resposta que Davi teve. Só que ele usa a sua autoridade de rei e manda buscar essa mulher. A história você conhece. Ele deita-se com Betseba, e todo o pecado tem as suas consequências. Só que ele tenta arquitetar um plano para ninguém descobrir, porque a mulher engravidou. Você entende que um abismo vai puxando o outro? E agora? Não tinha ultrassonografia, teste de DNA na época. Urias está na guerra. Não precisa ser nenhum gênio para saber que o filho não seria dele. Eu estou há 1 ano na guerra, minha mulher está grávida de 3 meses, que história é essa? Então Davi começa a arquitetar um plano. Você conhece bem a história. Olha o coração do homem segundo o coração de Deus. Chama Urias. Urias vai se deitar com a sua esposa. Urias, fiel ao rei, não quis. Um bom soldado. Embriaga Urias. Urias ainda assim não vai. Então não tem outra chance, não tem outro jeito a não ser matar Urias. E ele arquiteta aquele plano com Joabe. Joabe, faz isso, isso e isso. Eu posso imaginar Joabe lendo a carta sem entender nada. Como assim? Mas o rei está mandando. E Urias morre. O tempo passa. E Deus ele vem com o profeta Natan repreendendo a Davi. Conta aquela história que você conhece da ovelhinha. E Davi dá a sentença para o homem que fez tal coisa. Digno de morte é esse homem. E Natan vira para Davi e diz: esse homem é você. Todas as mulheres de Saul ficaram para você. A mulher de Nabal ficou para você. Se você quisesse, eu te daria mais ainda. Mas você quis logo uma que não era sua. Deus ele fala com Davi: olha, eu não te neguei nada. Eu não te neguei nada. Eu fui na casa de teu pai, te ungi no meio dos teus irmãos, te separei, fui contigo em toda a sua caminhada. Eu não te neguei nada, mas você quis justo aquilo que você não poderia. Só que Davi fez diferente de Saul quando foi repreendido. Davi ele olha para dentro de si e ele não arruma culpado pelo seu pecado, não. Ele não arruma desculpa. Ele não transfere a sua culpa, não. Davi, no seu íntimo, ele sabia: o erro foi meu. Nós acabamos de ler. Ele não fala: foi por causa de fulano, de ciclano, de bertano. Ele diz: o meu pecado, as minhas transgressões, a minha iniquidade, não é culpa de ninguém, a culpa é minha. E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Se você não sabe o que é misericórdia é: Deus não te dá aquilo que você merece. E o próprio Davi falou: digno de morte é esse homem. Então ele sabia: eu mereço a morte. Mas ele clama ao Senhor e diz: Senhor, ainda que eu mereça, não me dê. Ainda que eu mereça, não me dê. Tenha misericórdia de mim. E ele diz: olha, é as minhas transgressões, é o meu pecado. Davi poderia inventar desculpa e dizer: mas o que essa mulher está fazendo tomando banho uma hora dessa? Para que tomar banho nesses trajes? Ele poderia transferir a culpa para Betseba, mas não. Ele reconheceu: a culpa era minha. O erro foi meu.
E ele usa 3 palavras: transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão, ultrapassar um limite estabelecido. Foi falado para ele que era a mulher de Urias, mas ele ultrapassou esse limite. Iniquidade significa o quê? Torcer. Outras traduções para iniquidade: caráter retorcido. Pecado, errar o alvo. Então olha o que aconteceu com Davi. Ele ultrapassou o limite que estava estabelecido. Por causa disso, seu caráter ficou retorcido. Consequentemente, ele errou o alvo. Porque a chamada dele era para reinar, para governar, para trazer vitória ao povo de Deus. Só que em dado momento, ele esqueceu da sua chamada. Ele esqueceu do seu propósito. Davi sabia o que tinha que fazer. Ele sabia. Não era para eu estar em casa com a mente vazia. Era para eu estar na guerra. Ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. E às vezes isso acontece contigo e comigo. Ninguém aqui está isento disso. Nós sabemos o que tem que ser feito. A fraqueza espiritual bate, a tentação bate, a fraqueza bate, e você sabe o que tem que ser feito. Você só não quer fazer. No primeiro dia do janeiro profético, teve um varão aqui que pregou sobre uma parábola falando da figueira, se eu não estou enganado, que foi plantado na vinha. E o que me chamou a atenção nessa parábola foi, por 3 anos, Léo, ele ia até essa árvore buscar fruto e não tinha. Aí ele falou para o seu empregado: olha, eu vou cortar essa árvore, porque há 3 anos eu quero fruto e não tenho. Sabe o que ele diz? Não corta não, eu vou cavar e vou adubar, ela vai dar fruto, mas vem cá. Então você sabe o que tinha que ser feito há 3 anos e só faz agora que eu falei que ia cortar? Aí depois você fica reclamando que a figueira, que a fraqueza bate e que a vida está assim, está assado. Você sabe o que tem que ser feito. Só que você vai esperar o quê? Cair? Desviar? Se afastar? Davi reconheceu: eu não preciso arrumar culpado, a culpa é minha. Você sabe o que precisa ser feito. O homem segundo o coração de Deus, ele errou até mais do que Saul. Mas ele reconheceu o seu pecado, foi até Deus e disse: tem misericórdia de mim. O erro foi meu, a culpa é minha. E às vezes você encontra assim nesta noite. Foi o que a jovem Maria falou. Às vezes nós erramos, pecamos, transgredimos contra Deus e decidimos o quê? Se afastar. Decidimos o quê? Arrumar culpado para os nossos erros. E isso é falta de maturidade. Você precisa ser maduro para reconhecer o seu erro e entender que você deve se aproximar de Deus e não se afastar. Existe uma diferença do crente quando é menino e do crente quando é maduro. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer: quando eu era menino, eu andava como menino, falava, transcorria como menino, mas quando eu virei homem, eu parei com a atitude de menino. Está na hora da gente parar com esse negócio de transferir a culpa. Arrumar um culpado para os nossos erros. É que fizeram fofoca, que fizeram isso, é que fizeram aquilo. Mas quando na verdade a culpa é nossa. Quando na verdade isso é mente desocupada. Quando na verdade é o ouvido que nós emprestamos. É os nossos olhos que nós emprestamos. Entramos onde não é para entrar. Aí quando acontece o erro, nós agimos como menino. Que menino é esse? Adão. Quem te mostrou Adão que estava nu? Foi a mulher. A culpa não é minha, a culpa é dela. Mas você vai ver o filho pródigo, ele vai dizer o quê? Vou voltar e vou dizer para o meu pai: eu pequei. Eu assumo o meu erro. Então o que Deus está falando para você nesta noite, eu não sei a condição que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei aonde você caiu. Eu não sei aonde você fraquejou. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Deus que me deu uma segunda chance, Ele está aqui disposto a te dar uma segunda chance.
De repente você entrou por estas portas sim. Você caiu, você se afastou, você fraquejou e não consegue mais voltar para a presença de Deus. Foi o próprio Espírito Santo que te convidou aqui nesta noite. Ele está te dando uma segunda oportunidade de retornar para os braços do Pai, mas Ele precisa que você reconheça que precisa dEle. Porque o arrependimento, ele conduz à salvação. Se você vier diante de Deus e reconhecer o teu erro, reconhecer o teu pecado, tem salvação para a tua casa. Na força do teu braço, você não vai conseguir nada, mas se você reconhecer que precisa de Jesus, Ele entra na sua casa. Ele entra no seu casamento. Ele entra na sua vida espiritual e você vai voltar a pregar como antes, a adorar como antes. Dentro da sua casa vai ter paz como antes. Eu tenho certeza que você não está feliz com essa situação que está acontecendo na sua casa. Mas não arrume culpado, a culpa é sua. A sua família precisa estar no altar do Senhor. Você precisa buscar a Deus, só que você decide não fazer isso. E Deus está te convidando nesta noite. No versículo 10, Davi vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Quando Davi vai dizer cria em mim, esse criar é o mesmo criar lá de Gênesis, quando Deus criou tudo, depois da terra ser sem forma e vazia. O que Davi estava querendo dizer era: Pai, está sem forma, está vazio, está arrebentado, está sujo, está impuro, mas cria. Um dia eu fui segundo o teu coração, mas hoje eu estou impuro, então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando tu foi na casa do meu pai Jessé, eu tinha um coração puro. Quando eu estava diante de Golias, eu tinha um coração puro. Nas guerras que o Senhor me deu vitória, eu tinha um coração puro. Mas no meio do caminho, a pureza deu lugar à impureza. O espírito reto deu lugar a um espírito torto. Então, Senhor, cria em mim agora um coração puro. Quando eu tive a oportunidade de matar Saul e não matei, eu tinha um coração puro. Mas agora o meu coração está contaminado, Senhor. Cria em mim. E isso não acontece só com Davi. Acontece comigo e contigo. Em algum momento da sua caminhada, o seu coração se tornou impuro. O seu caráter mudou. Você mudou. Alguma coisa aconteceu que só você sabe. Você se afastou dos caminhos do Senhor. Deixou de buscar como antes. Deixou de ler a Bíblia como antes. E agora você se encontra nessa situação sem saber o que fazer. E a resposta para você é: vem diante do Senhor. Reconheça o seu erro. Reconheça que sem Deus você não é nada. Porque quem está falando com vocês aqui é um homem que um dia precisou do amor de Deus. Um dia eu precisei do amor de Deus. Eu achei que dava para viver sozinho. Eu achei que na força do meu braço eu ia conseguir. Mas enquanto eu não fui diante de Deus e disse: Senhor, me purifica. Senhor, sozinho eu não consigo. Hoje eu sirvo a Deus pela sua infinita misericórdia e graça, mas não foi sempre assim. E depois que eu aceitei a Jesus, a caminhada não foi fácil. Quantas das vezes eu me encontrei como Davi? No meio do caminho, eu tomei uma rua errada. No meio do caminho eu dei o meu ouvido, eu dei os meus olhos, a minha boca, e aquele coração que era puro se tornou impuro. E na maioria das vezes nós queremos o quê? Nos afastar da presença de Deus. A fraqueza bate. A tristeza bate. O Espírito Santo faz falta. Quando Davi no Salmo 51 diz: Senhor, não me lances fora da tua presença. Júnior,
Não é que ele queria abrir mão do trono. Não é que ele queria abrir mão da coroa, do reino. Não, não é isso. É que quando ele fala assim, eu não retire de mim o Santo Espírito, é porque ele entendia. Ele lembrou de como ficou Saul quando o Espírito de Deus saiu de Saul. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque eu vi como Saul ficou quando ele reinou sozinho. Porque eu não quero ter coroa sem a tua presença. Eu não quero ter reino sem a tua presença. Não adianta ter trono sem a tua presença. O que Davi estava querendo dizer era isso, Senhor, não foi fácil chegar até aqui. Eu não quero perder o trono, mas sem a tua presença não adianta. Porque você conhece a história e sabe como ficou Saul quando o Espírito de Deus saiu dele. A Bíblia vai dizer que Sansão obteve êxito em suas batalhas, não por causa do seu cabelo, mas porque o Espírito de Deus tomava posse de Sansão. Mas quando o Espírito de Deus saiu de Sansão, a Bíblia vai dizer que Dalila diz, Sansão, vem os filisteus aí. E Sansão falou assim, mais uma vez eu me levantarei e destruirei. E a Bíblia vai dizer, e ele não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. E Sansão, Daiane, sem o Espírito de Deus, era um homem comum. Ele era forte enquanto ele tinha a presença, mas sem a presença, ele era um homem comum. E Davi sabia disso. Se eu tiver coroa, trono, reinado, sem a presença, eu serei um homem comum. E eu sei qual foi o fim de Saul. Então ele vai dizer, Pai, não retire de mim. Porque existe uma diferença do crente que tem a presença e do crente que está vazio. O crente que tem a presença é um crente diferente, é um crente que dá fruto. Mas aquele que não tem a presença é aquela figueira que tu olha de longe, está cheio de folha, mas chega perto, cadê? O crente com a presença de Deus na sua vida, ele é diferente. Ele exala a presença de Deus. Aonde ele chega, o ambiente muda. Aonde você chega, a presença chega contigo. Quando você abre a boca, o ambiente muda. Quando você pisa na tua casa, a paz pisa contigo. E se tiver confusão, vai ter que bater em retirada, porque você chegou cheio da presença. Só que em dado momento da sua vida, cadê essa presença? Olha como ficou a sua casa, olha como ficou a sua vida. Mas Deus hoje quer te dar uma oportunidade. Deus hoje Ele quer te dar uma oportunidade de fazer tudo diferente. Ele quer criar em você um coração puro, um espírito reto. Ele quer trazer de volta aquela felicidade que existia dentro de você, aquele prazer em buscar a presença de Deus. Lembra como você orava? Lembra como você adorava? Lembra o prazer que você tinha em entrar na presença de Deus? Só que agora você se encontra vazio, triste. Vem um domingo, passa um mês fora, vem outro domingo. Aí você tenta ir a certos lugares, tentando achar solução para o seu problema, mas só Jesus vai resolver o seu problema. E Davi vai dizer, Senhor, cria em mim. E eu queria que você, nesta noite, falasse isso com Deus. Senhor, cria em mim. Fala aí com Deus nesta noite. Senhor, cria em mim um coração puro. Mas eu sou crente, eu aceitei a Jesus. E Davi era desviado? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era separado por uma grande obra, mas olha o que ele fez. O homem segundo o coração de Deus, ele pediu um coração puro. E às vezes nós precisamos pedir a Deus, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E quando a Bíblia fala de espírito reto, ela fala do espírito que existia em Jó. Íntegro, puro, sincero, temente, o principal, que se desviava do mal. E o que faltou para Davi foi isso. Olhou, sabe que não é tua, sai fora. Mas eu quero acreditar que ele não foi, olhou num dia e no mesmo dia foi. Todo dia de tarde ela está aqui tomando banho. Todo dia de tarde eu vou ali olhar. Chegou uma hora que não aguentou. O que faltou a Davi foi isso, fugir da aparência do mal. Como José fugiu. Então o Espírito Santo de Deus, Ele quer te dar uma oportunidade nesta noite. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez.
Eu não sei se você veio a convite de alguém, mas eu creio que o próprio Deus te convidou aqui. O próprio Deus fez você entrar por estas portas em meio a esse temporal que você poderia ter ficado em casa. E Ele está te convidando nesta noite. Se aproxime de mim. Deixa eu melhorar a sua vida. Deixa eu criar em você um coração puro. Deixa eu renovar em você. Deixa eu colocar um espírito reto. Deixa a minha presença entrar na sua casa. Deixa eu mudar o teu casamento, a tua vida. Porque esse mundo aí fora é ilusão. Tem gente reinando aí fora com coroa, reino e trono, só que sem a presença. 4 dias virão aí terríveis. Felicidades passageiras, sorrisos falsos, alegrias passageiras, que depois do último dia, o nome já diz, é quarta-feira de cinza. Cinza é o resto que sobrou daquilo que um dia queimou. E muitos vão ficar assim. Vão queimar durante 4 dias. Mas no último dia serão só cinzas. Resto do que sobrou. Vão se entregar a bebida, a droga, a prostituição e depois vão ficar como o resto do que sobrou. Aí vão ficar durante o ano inteiro com aquele peso. Sofrendo as consequências de 4 dias. Mas eu conheço um Deus que tem uma presença que é eterna. Eu conheço um Deus que tem uma presença que dura mais do que 4 dias. Um Deus que tem uma presença que te satisfaz mais do que uma droga. Te satisfaz mais do que uma bebida, do que um bate-bola. Te satisfaz mais do que a Sapucaí, do que a Intendente. Está ali a minha esposa, Jacoriza Cristiane. Todo ano desfilava. Mas chegou uma hora que ela teve que encontrar Jesus. Chegou uma hora que ela teve que encontrar Jesus. Porque era alegria passageira. O ano todo juntando dinheiro, se endividando para comprar uma fantasia, para andar, se eu não me engano, 1.500 metros, pronto, passou. Passou. Começa aqui, termina ali, acabou. 2, 3 mil reais uma fantasia. E aí? E o resto do ano faz o quê? E o resto do ano faz o quê? 2 mil reais um bate-bola. Pagando o ano todo, passou os 4 dias. E agora faz o quê? Quando faltar comida na mesa, vai comer o quê? Quando a tristeza bater, vai fazer o quê? Vai vestir a fantasia? Mas nesta noite, eu te apresento um Deus que é muito mais do que isso. Um Deus que é muito mais do que isso. Ele me libertou. Ele libertou a minha esposa. Libertou a muitos dos que estão aqui. E Ele quer fazer esta grande obra na sua vida. Através de você, Ele quer alcançar a tua casa. Mas Ele precisa que você tome uma atitude nesta noite. Depende de você a salvação da sua casa. Às vezes você fica, mas fulano não quer buscar, ciclano não quer buscar. Depende de você. Ou você se posiciona e toma uma atitude, ou tu vai continuar com essa vida aí. A atitude tem que partir de você. Aquele carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. E será salvo só tu? Mas quem? Então depende de você a salvação da tua casa, do teu casamento, do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Depende de você. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Começou muito bem, mas no meio do caminho ele teve uma queda terrível. Mas ele reconheceu: o erro foi meu, a transgressão foi minha. Eu não preciso arrumar culpado, eu preciso me posicionar. Então eu quero convidar você nesta noite. Se tem alguém aqui nesta noite que reconhece: eu preciso me posicionar. Do jeito que está na minha casa não dá. Do jeito que está na minha vida não dá. Você sabe que não dá. Está difícil demais, você não aguenta mais. Você vem no culto um dia, aí você vê que Deus começou a agir e você para. Até quando você vai deixar o inimigo cirandar na sua casa? Até quando você vai viver essa vida de ilusão?
essa vida de mentira. Até quando? Dá glória aí, igreja. Até quando você vai ter coroa e não vai ter presença? Até quando vai ter trono e não vai ter presença? Tem reinado, mas não tem a presença. Dinheiro na conta, carro, casa, mas não tem a presença. Será que é difícil você entender que dinheiro não traz felicidade na sua casa? Será que é difícil você entender que o teu carro, a sua casa bonita, ela não traz paz na sua casa? Será que é difícil você entender que se você tiver a presença, isso já basta? Porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Mas é preciso que você busque primeiro o reino. Primeiro a salvação da sua vida, da sua casa. As demais coisas Ele vai acrescentar. Então eu queria saber de você nesta noite. Se é hoje que você vai tomar uma posição diante de Deus. Se é hoje que você vai abrir mão desse mundo. Dessa mentira aí fora. Ou você vai preferir esperar os 4 dias passar? Porque Deus, Ele sonda o teu coração. Não adianta você falar, eu vou aceitar Jesus hoje, mas a viagem de carnaval já está marcada. Aceita Jesus hoje. Pede Ele para mudar a sua vida. Deixa que da viagem Deus cuida. Poxa, mas eu vou hoje lá, mas os 4 dias já é tudo programado. Aceita Jesus hoje. E deixa que dos 4 dias Deus cuida. Porque Deus sonda o coração. Poxa, mas já estou marcado o churrasco, a cerveja, isso e aquilo. Como é que eu vou lá na frente? Vem aqui na frente. Deixa que Deus faz o resto. Eu vou contar algo para vocês. E o jovem já está cansado de ouvir isso. Quando eu aceitei Jesus, irmão, não foi fácil não. Eu aceitei a Jesus, passei pelas águas. E o mito que tem é, depois que eu me batizo, eu não vou mais pecar. Ou então eu vou esperar ficar certinho para me batizar. Se a gente for esperar isso, ninguém se batiza. Então, às vezes, você está com esse pensamento, não, deixa passar o carnaval, porque eu já tenho algo marcado ali, e depois eu vou me firmar. Olha que você pode não ter tempo de se firmar. Deus, Ele me deu uma oportunidade, eu não sei você. Não sou melhor do que você, mas eu não sei se Deus pode te dar uma oportunidade. E ainda assim, depois de aceitar Jesus, me batizar nas águas, eu me entreguei a bebida de maneira terrível e outras coisas mais. Isso depois de me batizar nas águas. Mas eu fui até Deus e falei com Ele, Senhor, cria em mim. Cria em mim, porque eu não quero mais essa vida desgraçada. Eu não quero mais essa vida mentirosa. Eu não quero mais falsos amigos que só se aproximam de mim pelo que eu tenho. Eu quero uma vida verdadeira. Eu quero ter algo dentro de mim que me preencha realmente. Não algo de 30 minutos. Não algo que é de uma noite para outra. Eu quero algo que seja eterno. Eu quero algo que me preencha por completo. Eu quero algo que me preencha na crise. Eu quero algo que me preencha no momento de dificuldade, no deserto, no vale. Porque tem coisas aí fora que vai te preencher por 30 minutos, 40 minutos. 2, 3 horas, passou o efeito, acabou, a tristeza volta. Mas eu te apresento nesta noite um Jesus que pode mudar essa situação. Então, se tem alguém nesta noite que precisa de Jesus, precisa deixar Ele criar dentro um coração puro, eu quero convidar você aqui na frente nesta noite. A igreja fica ligada, amém? Eu quero saber se tem alguém aqui nesta noite que reconhece que precisa de Jesus, que precisa ter um coração puro, que precisa ter um caráter reto, que precisa realmente ser feliz. Alguém que precisa da presença de Deus em sua vida. Cadê um jovem cheio de Deus para abraçar ele aqui? Tem um jovem cheio de Deus aí? Eu quero saber se tem mais alguém para fazer companhia a ele aqui, ó. Alguém para reconhecer que precisa de Jesus. Alguém para reconhecer que tudo aí fora vai passar. Que precisa da presença. Tem alguém nesta noite? Deus falou contigo nesta noite? Será que está bom a sua vida do jeito que está? Se tu ouvir a voz do Senhor nesta noite, não endureça o teu coração não. Não endureça não, amém? Pode adorar, amém? Enquanto o ministério de louvor adora, deixa o Espírito Santo falar o teu coração nesta noite.
Deixa Ele quebrantar o teu coração, te dar um coração puro, amém? É você e Deus nesta noite, amém? Renova-me, Senhor Jesus. É você e Deus aí agora. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Deixa Ele te renovar nesta noite, amém? Porque tudo que há, deixa Ele trazer a verdadeira paz, amém? de mim Deixa Ele mudar a sua vida. necessita ser mudado, Senhor. Deixa Ele te mudar por completo, amém? Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Tem mais alguém nesta noite, amém? Renova-me. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração nesta noite, amém? Deixa Ele te renovar, transformar a sua vida. Já não quero ser. Deixa Ele trazer de volta aquilo que se perdeu, amém? Renova-me, Renova-me, Senhor Jesus. põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu Coração necessita mais. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Tá voltando para Jesus? Você é o sobrinho da irmã Lília, não é? Gabriel, né? Louvável a tua atitude, amém? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Gabriel, olha para mim. Ninguém pode apontar o teu erro. Ninguém pode apontar a tua queda, a tua fraqueza. Porque aquele que poderia apontar, ele escolheu morrer no teu lugar. E hoje Ele te dá uma segunda oportunidade. O céu viu a tua atitude. Você reconheceu que esse mundo aí fora é mau. Reconheceu que precisa ter um coração transformado. E o céu viu isso daí. Amém, Gabriel? Está aqui o nosso jovem Pedro, obreiro Pedro. Irmão, vocês pensam que jovem não passa prova, não? Jovem passa prova, irmão. Você acha que o diabo não quer tomar a mente do nosso jovem, não? A nossa mente aqui, que já está uma mente madura, firmada em Cristo, o diabo tenta. Imagina os jovens que estão com a mente em formação ainda. Não sabe o que quer ser quando crescer, com o que quer se formar, não sabe onde vai morar. Eles não sabem de nada, a mente dele está em transição. Está em época de fazer muitas escolhas e o diabo quer entrar na mente da nossa juventude. Então, quando você orar, lembra da nossa juventude. Lembra dos jovens que estão aí à nossa volta aí, ó. Que nesses 4 dias aí vão passar situações, mas que a tua oração vai chegar lá. Isso eu tenho certeza que vai. Deus vai dar livramento. Deus, Ele vai dar livramento, amém?
Pedro, fica firme com Jesus, Pedro. Fica firme com Jesus. Você tem pouca idade, mas você é o obreiro da casa de Deus. Olha pra cá, Pedro. Tem jovem da tua idade com revólver na mão. Tem jovem da tua idade assaltando, tirando vida. Mas você tá aqui servindo a Deus. Não deixa ninguém falar de você não. Você é o obreiro da casa de Deus. Teu pai ora por você, tua mãe ora por você. Tem uma igreja orando por você. Mas você também tem que se esforçar. Você também tem que se esforçar e fazer a tua parte diante de Deus. Tudo isso aí fora passa. Amizades passa. Momentos de alegria aí lá fora é passageiro. Mas você é o obreiro da casa de Deus. Tu vai passar por situação, Pedro, que ninguém vai passar. Mas por que eu? Porque você é diferente. Mas por que só comigo? Porque o negócio contigo é diferente. E quem é diferente não vai viver a mesma coisa do que todo mundo. Vai viver momentos diferentes, mas também vai ser abençoado de forma diferente. Pedro, eu profetizo na tua vida um ministério diferente. Pedro, tu vai marcar a tua geração. Gabriel, tu vai marcar a tua geração. Tu vai ficar irreconhecível diante da tua família. Tu vai ficar irreconhecível dentro do teu colégio. Aonde você colocar a planta do teu pé, Pedro, tu vai ser irreconhecível. Não é possível que é o Pedro. Esse é o Pedrinho da Ângela? É esse aí, é o pregador da noite, hoje é ele. É o Gabriel da Missionária Lília? É ele mesmo. Pastor Gabriel. Fica firme com Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Estende a mão para cá, queridos. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, Eu morro. se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Estende a mão para cá, queridos. Estende a mão para cá, irmãos. Eu quero ressaltar a coragem desses meninos de vir à frente da igreja. A questão aqui não é se pecaram ou não, quem somos nós, mas é reconhecer. E eu quero estender esse apelo, presbítero Ednei. A mensagem já foi pregada. O mês é um mês que nós, por direção de Deus, entregamos na direção dos jovens. Não são cultos jovens, é culto a Deus na direção dos jovens. Amém, irmãos? Que isso fique claro. Mas a tentação, ela não tem idade, irmãos. Não tem idade. Não tem. E eu quero orar, irmãos, pela vida dos jovens que já se declararam aqui dependentes de Deus. E isso faz com que o favor de Deus os alcance. Mas pode ser que no nosso meio, irmãos, tenha um jovem sofrendo investidas, uma mulher casada ou não, um homem casado ou não. Quem está livre disso? Quem está livre disso, irmãos? Eu quero orar. Alguém no nosso meio, irmãos, recebendo sérias investidas do inimigo, ou até mesmo para tomar uma decisão precipitada,
que nem toda tentação é carne, irmãos. Quando fala em tentação, pensa-se logo na carne, na avareza. A tentação, ela tem muitas, é um leque, irmãos, de muitas variações investidas. Por que não dizer opções, né? Mas de todas elas, o Senhor nos guarda. Eu quero chamar, vem cá minha esposa, me dá a mão aqui. Eu vou fazer porque Deus está mandando. Eu quero saber se tem algum casal aqui hoje sofrendo sérias investidas do diabo. O diabo decidiu separar vocês. Você reconhece que o inimigo tem trabalhado diuturnamente para te separar? Você tem coragem de pegar na mão da sua esposa, do seu esposo e vir até aqui à frente? Pastor, ele não está aqui, ela não está aqui. Você tem coragem de vir até aqui e receber esta oração para Deus brindar a sua casa, guardar o seu casamento, guardar o seu relacionamento? Você tem coragem de se declarar? Tenho sido tentado, pastor. Você vai sair daqui hoje brindado, irmãos. Vitorioso, vitoriosa. O diabo perdeu, irmãos. Porque quando fala em tentação, irmãos, a gente só pensa na carne. Davi, o pecado é adultério. Não, irmãos. Há muitas investidas do maligno. Frieza. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas às vezes até por causa de dinheiro, irmãos. Não, que a carteira é uma, que a carteira... Não, na casa não pode ter duas carteiras. Se tua casa tem duas carteiras, você está fadado ao fracasso. Ah, não, mas ela também trabalha. É uma renda, irmãos. Está vendo como tem? Vem para frente, irmãos. Há poder no sangue do Cordeiro. Eu estou aqui também na dependência. Estamos juntos nessa guerra. Cheguem para cá. Os obreiros disso, organizem. A vitória é do povo de Deus, irmãos. E às vezes, irmãos, escute isso aqui, a gente ora. A circunstância leva a crer que a melhor solução é separar. Separa, resolve. Mas as sequelas ficam, né? A sequela fica. Fica ou não fica? Quem já viveu isso sabe o que é que eu estou falando. Tem mulheres, homens, que se pudessem voltar atrás não teriam se separado, irmãos. Eu quero orar por nós. Vem mais à frente, serva. Eu creio na sua vitória. Você pode estender a mão para cá? Se eu não te ouvir, me ajuda aí, senão eu estrago tudo. Se eu não te ouvir, precisamos ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, irmãos, eu peço, tua voz é livramento no meio do tormento. A voz de Deus. Tua voz é tudo. Você que acompanha aí pela internet, aproveita esse momento. Eu te ouvi. Isso. Eu vivo. Se eu não te ouvir, eu não espero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aperta a mão da tua esposa aí, aperta a mão do seu esposo. Os jovens que vieram à frente, coloque a mão no seu coração. Se o seu cônjuge não está aqui, coloque a mão no teu coração. Fala, guarda-nos no Senhor da esta tentação, livra-nos de todo mal. Apresentamos a Ti as vidas presentes, ó Deus. Apresentamos a Ti os jovens e puxando esta fila, Senhor, aonde nos colocamos na Sua dispensação. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus.
Glória a Jesus. Pai, uma vez mais louvamos o teu nome, Senhor. Te glorificamos, ó Pai, porquanto o Senhor usaste os lábios do teu servo para ministrar esta palavra, Senhor, pela qual nós entendemos, ó Deus, que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio com os erros alheios. Que a ministração de hoje seja bússola para nós, seja lâmpada para nós. Ó Pai, e os jovens que à frente vieram, que o Senhor possa revesti-los. Aqueles que vieram por conta de seus relacionamentos, Senhor, do seu casamento, do seu convívio, eu não sei qual é a área em que o inimigo da nossa alma vem nos tentar. É bem verdade que, conhecendo o tempo que nos usava, que fazia uns de nós capachos, que pisava em nós, Ele bem conhece as nossas fraquezas. Mas para cada investida do maligno, Senhor, que o Senhor esteja à frente de nós, nos guardando, nos livrando. Senhor, às vezes nós perdemos muito fácil o nosso controle. Falamos coisas e depois nos arrependemos, Senhor. No tocante a isso, nós também te pedimos, Senhor, autocontrole, Senhor. Equilíbrio emocional, Senhor. Que o fruto do teu Espírito, Pai, seja conosco e que o Senhor possa nos brindar. Que o Senhor coloque, ó Pai, ao nosso redor anjos para nos guardar da tentação vindoura. E que o Senhor possa blindar, Senhor, os casamentos, guardar os nossos jovens, que a couraça, o capacete, Senhor, ó Deus, a sandália da preparação, a espada do Espírito, que é a tua palavra, possa nos guardar em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Deus abençoe os amados irmãos.